Oi, turminha. Então, hoje a gente vai ver decomposição em fatores primos, tá? Então, vamos relembrar. O que é um número primo? O número primo é aquele que tem dois divisores, tá? Um e ele mesmo. Então, somente dois divisores. Então, aqui eu tenho os 10 primeiros primos, tá? O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, 17, 19, 23, 29... E é uma sequência infinita, né? Números primos. Porém, a gente tem que saber agora porque a gente vai transformar, né, os números naturais em números primos. Então, todo número primo, todo número natural, né, maior que 1, ou ele é primo, ou ele pode ser escrito, tá? De fatores que sejam primos. Bom, então é isso que a gente vai ver agora. Então, eu tenho aqui, ó. Quando escrevemos um número em fatores, dizemos que estamos decompondo. Então, a gente vai fazer a decomposição desse número em fatores primos, tá? A gente só vai escrever ele de uma maneira de fatores primos. Qualquer número natural, tá? A gente pode fazer dessa maneira. Então, eu tenho aqui, ó, por exemplo, o 4. O 4, ele é um número composto, tá? Porque ele tem mais de dois divisores. Ele tem o 1, ele tem o 2 e ele tem ele mesmo, tá? Então, o 4 eu consigo dividir por mais de dois divisores, então ele não é primo. Porém, eu consigo escrever ele com uma decomposição de números primos, vamos ver? Então, qual que é o meu primeiro número primo? É o 2. Então, eu consigo escrever o 4 fazendo 2 vezes 2, tá? Então, ele foi escrito com fatores primos. O 6, eu posso escrever ele 2 vezes 3, tá? Então, 2 e 3 são números primos. O 8, eu posso escrever o 8 2 vezes 2 vezes 2. O 9, eu posso escrever o 9 3 vezes 3. Então, todos esses números compostos aqui, a gente está escrevendo ele com fatores primos, tá? E o 12? O 12 eu posso escrever o 12 como 2 vezes 2, que dá 4, vezes 3, que dá 12, tá? Então, eu vou passar um exemplo prático, uma maneira prática da gente fazer essa decomposição, tá? Pessoal, então assim, uma maneira prática, né, de fazer essa decomposição em fatores primos, vou pegar o número 12, que é o último que a gente tinha feito no exemplo, né? Então, o 12. Aí, eu vou escrever o 12, vou passar um traço e vou colocando aqui, no meu lado direito do traço, somente os números primos. Então, vamos lá. O 12 dá para dividir por quanto? Tem que ser primo, tá, gente? Então, o 12 dá para dividir por 2, né? Que pelos critérios de divisibilidade, a gente sabe que divide por 2 todos aqueles números que forem par, tá? Então, por 2. 12 dividido por 2, vou colocando o resultado do lado esquerdo. Então, 6. O 6 dá para dividir por quanto? Por 2 novamente. 6 dividido por 2, 3. Agora, o 3 dá para dividir por qual número? Só por ele mesmo, né? Então, 3. 3 dividido por 3, 1. Quando a gente termina aqui em 1, a gente não faz mais nada, porque o 1 ele não é primo nem composto, tá? Não dá pra gente fazer mais nada aqui. Então, a decomposição do 12 ficou 2 vezes 12 vezes 3, que a gente também pode escrever. Como é 2 vezes 2, o 2 está se repetindo 2 vezes. Então, a gente vai colocar 2 ao quadrado vezes 3. Então, essa daqui é a decomposição em fatores primos do valor do número 12, tá? Que o 12 é composto. Vamos colocar um outro exemplo. O 36. Eu quero escrever o 36 em decomposição em fatores primos. Então, o 36 eu vou passar um traço e vou dividindo pelos números primos. Bom, o 36, ele é par. Então, dá para dividir por 2. Então, vamos lá. 36 dividido por 2, 18. Eu coloco o resultado embaixo do 36. O 18, ele é par, então dá para eu continuar dividindo por 2. Então, por 2. 18 dividido por 2, 9. Agora, o 9, ele não é par, então já não dá mais para dividir por 2. Qual que é o próximo número primo?
O 3, dá para dividir? Dá. Então, 9 dividido por 3, 3. Agora, o 3 só divide ele mesmo, então, por 3 e sobra 1, né? O resultado 1. Então, a decomposição do 36 ficou assim, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, que a gente pode simplificar escrevendo 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Tudo bem? Mais um exemplo. Vou passar mais um exemplo para vocês. Vamos lá, vamos decompor um número maior, né? Vamos decompor o 300. 300 é um número composto e a gente quer escrever ele em fatores primos. Então, eu vou passar um traço e vou dividindo pelos meus números primos, tá? Sempre interessante vocês saberem os 10 primeiros aí, que vai ajudar bastante na hora de fazer a decomposição. 300 é um número par, então dá por 2. 300 dividido por 2, 150. 150 é um número par, então dá para continuar por 2. 150 dividido por 2, 75. 75, ele não é um número par, então não dá por 2. Vamos ver se ele dá por 3? Pelos critérios de divisibilidade, a gente sabe que a soma dos algarismos, se for divisível por 3, então o valor também é, 75 também é. Então vamos lá, 7 mais 5 dá 12. 12 é divisível por 3? É. Então, 75 também é, tá? Então, vamos colocar aqui, por 3. 75 dividido por 3, 25. Agora, que número primo que divide o 25? Vamos ver, o 3 divide? Não, não dá exato, tá? Então, o próximo é o 5, tá? Que pelos critérios de divisibilidade, para ser divisível por 5, tem que acabar em 0 ou em 5. Então, acabou em 5, dá por 5. 25 dividido por 5, 5. 5 só divide por ele mesmo. 5 dividido por 5, 1. Então, a decomposição em fatores primos ficou 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 ao quadrado, tá? Porque repete 2 vezes o 2 e 2 vezes o 5. Aí a gente coloca dessa maneira. Bom, espero que vocês tenham entendido essa parte de decomposição em fatores primos. E até a próxima aula, tá? Beijos!